Olá, meus amigos. Meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo, ou seja, Deus, o mistério da contradição. E neste vídeo vocês encontrarão uma contradição por parte do sistema religioso, que afirma que Jesus era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Eles partem da premissa que Jesus era os dois ao mesmo tempo. E isso é um grande equívoco, porque o apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, Jesus, antes de se tornar o homem espiritual, antes dele ter se tornado o Cristo, ele era apenas 100% homem. Quando ele se tornou o homem espiritual, se tornou o Cristo, então ele se tornou 100% Deus. Há uma ordem natural para tudo. Em hipótese alguma, Jesus era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Quando exatamente o Verbo se fez carne? Esta é a pergunta. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. "E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele." O Espírito de Deus é o Verbo. O Verbo se fez carne quando o Espírito desceu do céu sobre a pessoa de Jesus. Este acontecimento aconteceu aos 30 anos. Conforme consta no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo aos 30 anos, quando ele saiu das águas. Eis que o Espírito Santo, que é o Verbo, veio do céu sobre a pessoa de Jesus. Neste caso, podemos entender que o Verbo se fez carne sobre a pessoa de Jesus aos 30 anos. E não quando ele nasceu, quando ele era um menino Jesus. Porque, veja bem, até mesmo o nascimento de Jesus serve como base para nós entendermos o que Deus está tentando afirmar. Veja bem, Jesus nasceu em um estábulo, em uma manjedoura, símbolo do animal, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro foi a carne e o sangue, depois o espírito. Entenda, veja, o que consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. "Então disse Jesus: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo." Ou seja, enquanto Jesus era 100% homem, em hipótese alguma seria estabelecido a pessoa de Cristo sobre a vida dele. Quando foi removido o primeiro homem natural, então foi estabelecido o homem espiritual em seu lugar. Desta forma, podemos ver que, em hipótese alguma, estes dois homens coabitavam no mesmo corpo. Por que eu digo isto? Porque Jesus disse: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O homem espiritual, ele não possui comunhão com o homem natural, porque o espírito não possui comunhão com a carne. Neste caso, podemos entender que é inviável afirmar que Jesus foi 100% homem ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Até porque, veja, analise comigo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: "Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta." Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo quando este o atrai e o seduz. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, como explicar o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, onde diz: "Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." Se Jesus fosse o próprio Deus, ele não poderia ser tentado. Porque Deus a ninguém tenta e Deus não pode ser tentado pelo mal. Neste caso, podemos entender que cada um é tentado pelo seu próprio desejo do seu coração, quando este o atrai e o seduz. Jesus, ele foi tentado pelos desejos da carne, porque ele ainda não era Cristo. Ele se tornou
o Cristo. Veja, o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, onde o próprio Jesus afirma: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O simples fato de pensar já é pecado. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. O simples fato de você pensar algo impuro já é pecado. Quando Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo, ele sofreu tentações. Para você ser tentado, você tem que pensar algo impuro. Neste caso, sim, Jesus cometeu pecado ao ter sido tentado. Estamos falando de Jesus, não de Cristo. Jesus se tornou Cristo. Quando? Veja. Quando que Jesus se tornou 100% Deus? Livro de Hebreus, vou repetir, capítulo 10, versículo 9. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando Jesus foi crucificado lá na cruz, ele morreu. 100% essa natureza humana pecaminosa e a essência deste ser humano morreu. Simbolicamente, ilustrando o nascimento do Espírito no homem. Então, quando Cristo ressuscitado ressuscitou, este era 100% Deus, símbolo do nascimento do Espírito no homem. Morre o velho homem, crucificado lá na cruz, e ressuscita o Espírito de Cristo sobre a vida do homem. O Cristo agora ressuscitado. O Cristo, após a cruz, este era 100% Deus. Ele não era mais homem, é símbolo do nascimento do Espírito no homem. Desta forma, é mais do que suficiente para fazer você entender que, em hipótese alguma, Jesus foi 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. O natural é 100% homem. O homem espiritual, que é Cristo, é 100% Deus. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.